Passamos a palavra para a palestrante Esther Luiza de Souza Lemos. Então, boa noite, né? É um grande desafio a gente compartilhar com vocês matemática, que é uma temática nacional, uma temática que nos provoca e nos convoca à reflexão. Uma das melhores coisas desses dias, né, Rosana, é que a gente pode parar para poder ter um tempo e investir, né, na reflexão, investir em renovar as nossas energias para a gente continuar, né, caminhando. E a grande questão que a gente gostaria de compartilhar com vocês essa noite é pensar nesse protagonismo profissional. Se a gente pensar aqui o vídeo que vimos, a gente viu várias comissões, o funcionamento administrativo, burocrático, mas quem mobilizou tudo isso? A gente foi vendo que tantos sujeitos, assistentes sociais, homens, mulheres, e aí a nossa categoria é eminentemente feminina, né? Posso chamar a atenção, mulheres que, como profissionais, assumiram o desafio de serem protagonistas dessa profissão. E é nesse sentido que a gente gostaria de dialogar nesse dia do assistente social, dialogar com protagonistas, dialogar com sujeitos que fazem a história, dialogar com profissionais que assumiram a sua responsabilidade como categoria e parte de uma categoria profissional, e onde estão, no espaço socioocupacional, onde executam o seu exercício profissional, diante das contradições que vivem, de fato, assumem o protagonismo de ser assistente social. Se a gente pudesse perguntar para cada uma de vocês qual a experiência de ser assistente social, né? Para uma jovem como a Bruna, né? A Bruna que é recém-formada, militante da Enesto até ano passado, mas está aqui hoje como assistente social. E talvez quem está com mais tempo de exercício profissional aqui entre nós hoje à noite. Qual é a experiência, qual é, de fato, a reflexão que você faz no seu exercício profissional, na sua jornada como profissional? Então, esse dia é um dia onde a gente para como indivíduos sociais, mas também como categoria, para a gente poder refletir. Vamos passar. A temática, ela é uma temática, a gente já viu bastante, estamos aqui no ambiente todo ilustrando, né, a temática nacional. E se vocês observarem esse cartaz, foi difícil para o Pleno do Cefes deliberar sobre o cartaz da campanha do Dia do Assistente Social desse ano. Porque como é que a gente faria uma escolha de como a gente iria representar numa imagem a temática que foi deliberada no nosso encontro nacional. E nós fizemos uma opção, e isso é sempre difícil fazer, representar com sujeitos, com assistentes sociais que estão no seu exercício profissional. E queremos dar uma representação. Temos 2 cartazes. Cadê o outro cartaz? Ali, né? Esse cartaz que a gente tem num espaço, são vários assistentes sociais trabalhando basicamente dentro de espaços fechados, em espaços socioocupacionais, poderíamos dizer assim, institucionais e institucionalizados, e aquele outro cartaz que está na rua, que está basicamente com movimentos, aqueles são imagens, e são fotos reais, tá? Não são fotos montadas. A Márcia, que foi a fotógrafa que foi contratada para fazer essas imagens, ela foi nos espaços socioocupacionais, e aquela outra imagem é um momento onde estavam fazendo assessoria a movimentos sociais na luta pela moradia lá no estado do Rio de Janeiro, na cidade, na região, na grande, eu não sei bem dizer se é Rio das Ostras, mas é na região ali do Rio de Janeiro. Então, a ideia é que a gente possa refletir sobre o protagonismo que a gente tem como assistente social no fazer profissional. Vamos passar, por favor. Então, essa temática, né? Por que esse tema nesse 15 de maio? Primeiro, porque a cada ano a gente reflete como um momento de investimento nesse processo de capacitação continuada e formação continuada dos profissionais em uma temática que tenha uma unidade nacional. E esse momento de definir essa temática é no encontro nacional. Vocês viram no vídeo que foi apresentado inicialmente
o 43º Encontro Nacional que aconteceu ano passado lá em Brasília. Todos os primeiros anos de gestão, das gestões do CRES e da gestão do Cefes, os encontros nacionais são realizados em Brasília. E depois a gente tem um rodízio no país, os encontros nacionais. Mas o que eu gostaria de destacar no Encontro Nacional? Que ele é o fórum máximo de deliberação da nossa categoria. É diferente de outras categorias profissionais, os assistentes sociais deliberam sobre a pauta que vai orientar a sua agenda política. E o Encontro Nacional, é importante a gente sempre destacar que ele está estabelecido na lei que regulamenta a nossa profissão de 93. Ele não é simplesmente uma parte de uma vontade das gestões, mas, inclusive, se as gestões não o quiserem, elas serão obrigadas a fazê-lo, porque nós conseguimos garantir isso como sendo da responsabilidade ou da obrigação formal do conjunto Cefes-CRES. E esse espaço ele é um espaço composto por profissionais da base e por profissionais das diferentes direções dos CRES e também da gestão do Cefes. Então, é um espaço onde a gente ali, muitos daqui vocês participaram, já conhecem, historicamente, né, participam desse espaço. E gostaria de reforçar que esse espaço é um espaço bastante caro para todos nós. Dizer também que essa temática ela entra no protagonismo da categoria num momento onde nós decidimos, no conjunto Cefes-CRES, fazermos a menção e retomarmos a memória histórica dos anos, aí, no ano que vem serão 80 anos da nossa profissão, da nossa trajetória profissional. Por quê? Nós temos uma leitura, e a gente pode verificar isso no cotidiano, estamos vivendo um momento de transição geracional dos assistentes sociais. Não é? A gente está vivendo um momento de crescente expansão do mercado de trabalho, mas também um momento de transição geracional. E é um momento onde a gente precisa, de fato, retomar as nossas bandeiras de luta, ter um compromisso, certo, com a transmissão desse acúmulo que a gente teve na categoria para as gerações que estão chegando. Então, esse é um momento importante também nós nos preocuparmos internamente com a formação dos novos profissionais e nada melhor do que retomar a memória da nossa profissão, retomando os marcos, certo, que fizeram o serviço social brasileiro ser o que ele é hoje no mundo. E, por último, um grande objetivo que temos é que, ao reafirmar esse protagonismo dos assistentes sociais, reafirmar um protagonismo que o coloca naquilo que a gente já avançou, de sermos profissionais que nos constituímos como parte da classe trabalhadora. A gente tem, nesses 80 anos da profissão, um momento da gênese da nossa profissão, onde ser assistente social era, na verdade, trabalhar com os trabalhadores, né? Trabalhar com a família operária. Hoje, a gente tem a consciência concreta, e a gente vai ver hoje um pouquinho mais adiante, a consciência de que nós, assistentes sociais, nos colocamos como parte da classe trabalhadora. E isso traz uma grande inflexão também para a gente, quando a gente se percebe como trabalhador e trabalhadora nas relações e condições de trabalho que temos para realizar o nosso exercício profissional. Enfim, nesse sentido, como parte da classe trabalhadora, reafirmar, então, a defesa da centralidade do papel do Estado, e é essa que é a grande questão, quando a gente diz em defesa das políticas públicas e dos direitos humanos, é porque a gente vive, sim, um tempo regressivo, onde o papel do Estado tem sido relativizado em detrimento do mercado. E quando a gente, como assistente social, coloca a nossa bandeira de, olha, a gente defende a política pública porque é dever do Estado e é o Estado que garante direitos, então a gente está, de fato, retomando um compromisso que já é histórico na nossa categoria, mas que precisamos, diante do contexto regressivo que vivemos, reafirmar. Ok? Normalmente, pode passar, por favor, a gente termina com poesia, não é? Normalmente a gente termina a fala com poesia, mas eu não aguentei, né? Estava falando com a Kátia, eu vou começar com isso, porque ontem a gente circulou, hoje o WhatsApp é um instrumento de comunicação de todos nós, né? Ontem a gente compartilhou na gestão do Cefes
Poesia da Cora Coralina, uma mulher do seu tempo, como todas nós, né? Como toda mulher, como todo homem, nós somos fruto do nosso tempo, mas que no seu tempo, sendo uma mulher que muito tardiamente os tachos ali não são só mero adereço da cozinha, porque ela era doceira, ela fazia doces, e fazendo doces fazia também poesia. E nessa sabedoria da vida cotidiana que ela teve, nesse cotidiano, ela criava poemas que são maravilhosos, né? E um poema, um trecho diz assim, e isso que eu gostaria de refletir com vocês. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri, no caminho certo da vida, que o mais importante é o decidir. Poderíamos ficar aqui hoje à noite só pensando nessa síntese, né, sábia que a Coralina nos traz. E eu gostaria de refletir duas coisas aqui. Que o mais importante não são as circunstâncias. O mais importante não são as circunstâncias. O mais importante são os sujeitos que podem mudar as circunstâncias. E aqui, quando a Coralina chama a atenção que o mais importante é o decidir, nos traz uma reflexão sobre a dimensão que é própria do ser social, que é a possibilidade de criar respostas. Locati vai dizer assim, que o homem e a mulher é um ser que dá resposta. Claro que respostas sempre condicionadas à realidade objetiva na qual ele está vivendo, no tempo, no espaço onde ele vive. Mas ele dá respostas. E quando ela diz assim, quando tudo parece desabar, então está um caos, né? Cabe a mim decidir entre rir ou chorar. Cabe a mim decidir entre dizer sim ou dizer não. Porque muitas vezes a gente acha que não tem nenhuma possibilidade, não tem nenhuma possibilidade de exercício da liberdade. Porque decidir é exercer o quê? A liberdade, que é o valor, né, maior que nós temos como seres humanos. É a capacidade de construir as mediações através do nosso trabalho para o exercício da liberdade, que é a possibilidade de fazer escolhas e de decidir. No limite, a gente pode dizer sim ou pode dizer não. Até a greve de fome é um exercício da liberdade quando o indivíduo decide, então, não comer, né? Ou não viver. Então, observem, a reflexão de hoje, ou com a Cora Coralina, nessa mensagem aqui, nessa poesia, na verdade, sobre a vida, é trazer para a gente também, não só como ser social que somos, né, e que nos construímos no cotidiano, trazer para a gente, como assistente social, também a possibilidade do exercício da liberdade, né? Quando a gente discute atribuições profissionais e competências profissionais, a gente está falando do fazer, certo? E a gente tem que escolher o que fazer, o que não fazer, como fazer, né? Em que circunstâncias fazer. Então, a tomada de decisão, ela precisa ser absolutamente uma tomada de decisão que estude as circunstâncias e os resultados dessa decisão. E o ser humano é esse ser humano capaz de, antes de realizar o ato, né, da escolha, conseguir projetar o resultado que aquela escolha terá. Logo, esse exercício da capacidade que a gente diz teleológica de homens e mulheres, de seres racionais que somos, é uma capacidade que precisa ser exercida dia a dia. E cada vez mais, no cotidiano, a gente tem vivido a supressão dessa possibilidade. Não sei vocês, mas cada vez mais a gente vive com circunstâncias que a gente não escolhe muito. A gente vai fazendo sem muita consciência do porquê, do para quê, do onde vai chegar essa decisão que eu estou tomando. Então, essa reflexão, vamos voltar depois ao final, cada um de nós pode também aprofundar e meditar, e, enfim, trazer para si
o sentido dessas palavras, mas, inicialmente, eu gostaria de dizer que, como sujeitos, como seres sociais, temos uma capacidade, que é a capacidade de fazer escolhas, que é a capacidade de decidir. E a possibilidade da transformação das circunstâncias está dada também na análise que a gente vai fazer dessas circunstâncias e das escolhas que faremos para as ações que ali iremos implementar. Bom, vamos adiante. Então, nesse sentido, gente, se a gente pensa que ali ela chamava de se tudo parece desabar, né? O tempo presente muitas vezes parece que vai desabar tudo. E aí, a referência sempre para a gente no Serviço Social Brasileiro é a professora Marilda Yamamoto. Muito daí a gente está trazendo da Marilda, mas outros profissionais, pesquisadores também têm implementado análise sobre a realidade objetiva do tempo que vivemos. E essa citação aqui que a gente tirou daquele livro Serviço Social na Contemporaneidade, que é de 98. É bastante antigo já. Hoje em dia, uma coisa que aconteceu há 10 minutos já parece que faz um tempão que aconteceu, né? E pensando na exposição de hoje, Rosana, a gente pensou assim, poxa, a gente tem produções que são produções passadas e que a gente nem mais revisita, porque parece também que essas produções perderam no tempo, não valem mais. E, na verdade, cada vez mais que a gente lê algumas produções, e isso é o sentido do clássico. O clássico é isso. Quando alguma coisa é escrita no passado, mas ainda tem todo o sentido no presente. E essa citação aqui da Marilda, ela só para a gente chamar a atenção aqui, para a gente contextualizar de onde a gente está falando, né? Ela diz assim, sob a égide do capital financeiro, todos nós podemos dar exemplos disso, a nova face, então, da internacionalização da economia, globalização, redimensiona a divisão internacional do trabalho em um contexto de crise de larga duração, que desde a década de 1970 vem atingindo a expansão capitalista. Na contratendência desses processos, desencadeia-se uma ampla reestruturação produtiva, incorporando os avanços da ciência e da tecnologia de ponta, acompanhada de mudanças nas formas de gestão da força de trabalho. Alia-se uma radical alteração das relações entre o Estado e a sociedade, condensada na reforma do Estado, conforme recomendações de políticas de ajuste das economias periféricas, preconizadas pelos organismos internacionais. Isso aqui é uma única citação que é absolutamente densa de sentidos. Quando eu observo nessa referência que a Marilda traz aqui, vou só centrar aqui um pouquinho naquilo que eu gostaria de destacar, reestruturação produtiva, porque eu nasci em 69, estou hoje com 46 anos de idade, e eu, quando era criança, via televisão. Uma televisão pequenininha, né? E já era no âmbito do cinema, já era uma grande revolução a televisão. A nossa geração está vivenciando hoje um processo tão intenso de transformação da sociabilidade, que nós ainda não estamos conseguindo avaliar o impacto disso tudo na nossa vida. Eu estou chamando a atenção aqui a aplicação de toda vou chamar aqui da terceira revolução industrial, né? Todo o impacto que a gente vai ter, principalmente no âmbito da comunicação, certo? No desenvolvimento de novas tecnologias, no desenvolvimento de novas mídias, no desenvolvimento de sistemas de informação. Quando a Valéria chamou a atenção aqui da contribuição da Luziele, né, como pesquisadora, e depois no âmbito da gestão no governo federal, no que diz respeito ao sistema da informação, quando que a gente podia imaginar que no Brasil a gente poderia ter um sistema de informação que, vamos pegar aí o CAD único, né, no que tem de bom, naquilo que pode produzir de conhecimento sobre a realidade daqueles que são usuários dos serviços socioassistenciais. Mas quanto também um sistema de informação pode ser usado para o quê? Para controle da própria população e da circulação
dos pobres, né, e da situação de pobreza. E o quanto nós, que operamos esses sistemas de informação, não conseguimos trazer de volta para qualificar o nosso serviço, o nosso trabalho, essas informações que nós próprias colhemos e produzimos no nosso cotidiano. Eu lembro que, em 94, a gente, quando eu comecei a dar aula, né, tinha um texto, vocês vão ver, na revista Serviço Social e Sociedade número 8, da Úrsula Kasch, que ela chamava atenção à dimensão técnico-operativa, né, uma das dimensões da competência que a gente vai desenvolver, não vou desenvolver tanto, mas ela falava que nós, assistentes sociais, temos a possibilidade, diferente de tantos outros profissionais, de produzir informações, e os nossos cadastros, todos eles, pode ser um cadastro que você construa, né? E antigamente a gente construía os cadastros, hoje, infelizmente, a gente já tem um cadastro enviado que você não tem nenhuma produção e nenhuma elaboração, muitas vezes, em cima daquilo, joga informação, e essa informação você também não consegue nem mais analisar, enfim. A gente produz um conhecimento que, diferente de tantas outras profissões, esse conhecimento pode qualificar o nosso trabalho. Isso é parte da nossa competência profissional. Hoje, a gente está vivendo processos tremendos de transformação nessas relações, aí só dando exemplo do sistema de informação, que, dependendo da direção, ele qualifica o nosso trabalho e garante competência, e dependendo da direção que a gente dá, ele nos torna cada vez menos conhecedores e mais distantes da própria realidade, porque aquilo nos afasta do conhecimento da realidade objetiva, da realidade ou da essência do objeto com o qual a gente trabalha. Enfim, então, poderíamos aqui refletir sobre todas essas dimensões, eu não vou aqui, o tempo não permite, né, Rosana? O tempo já está indo afora. A gente vai avançar, mas esse é o contexto que a gente vive, né? Um contexto altamente regressivo e de crise do capital em todas as dimensões da vida humana. Vamos avançar. A seguir, a gente, então, precisa estabelecer que, nesse contexto... Eu vou tirar meu casaco, estou com calor. Tá? Deu calor. Com licença. Uma outra questão, uma outra referência importante, é uma referência importante à compreensão de que a gente é um trabalhador, uma trabalhadora assalariada. Por que eu estou falando isso? Por que é tão importante, de novo, a gente, pensando atribuições e competências, defesa de políticas públicas, fazer essa referência aqui? Porque essa relação de assalariamento nos coloca numa relação daquilo que o professor José Paulo Neto chama de profissionalidade do serviço social. A nossa profissão, e é importante a gente sempre destacar isso, não se explica pelo processo linear de desenvolvimento da ajuda, da filantropia, ou, alguns vão dizer, da assistência social. Né? Quer dizer, se a gente lembrar daqueles livros, quem é mais antigo aí vai lembrar, nas aulas de História do Serviço Social, os precursores e pioneiros, lembra? Não tinha, a Valpina tinha um livro, Precursores e Pioneiros, não? Quem quiser ir, vai ver lá na biblioteca lá da universidade esse livro. Mas ele diz assim, que lá de Jesus Cristo, lá pegava todos os 1.400, os fundadores das Irmandades de Misericórdia, eram os precursores do serviço social. Essa compreensão de que o serviço social é uma profissão que é um desenvolvimento linear da ajuda ao próximo, ela não consegue explicar o que é o serviço social. É muito importante a gente destacar isso, porque essas expressões de ajuda, elas continuam na sociedade. Não continuam? Elas continuam. Isso não é a profissão. O que dá inteligibilidade para compreendermos o que é essa profissão é essa relação de assalariamento. E essa relação de assalariamento, ela se dá... Quando é que a sociedade diz que vai ter que ter um profissional que vai, aspas, cuidar da questão social? Quando essa mesma questão social exige um profissional para isso, que dê respostas. Então, a nossa profissão, as atribuições que temos e a nossa competência, ela é construída
observem, necessidade social. Não é vontade do indivíduo só. Deu para entender? É a realidade objetiva coloca uma necessidade social que impõe, certo, o nascimento de um determinado profissional. E a Marilda vai chamar assim, o serviço social ele vai se explicar, então, como uma especialidade ou uma especialização do trabalho coletivo nessa divisão social e técnica do trabalho. Agora, pergunto, quando que essa divisão social e técnica do trabalho exigiu ter um profissional específico, que é o assistente social? Tá? Vamos passar, não vou ficar lendo aqui, tá? A gente já leu, vamos passar? Quando, né, vou passar a próxima, depois eu volto aqui. Quando, então, essa aqui. Quando, certo? E aí, o Zé Paulo, lá naquele livro, Capitalismo, Monopolismo e Serviço Social, é muito preciso com relação a isso. Quando as contradições dessa ordem social, que é capitalista, colocaram o auge dessa contradição. Se essa contradição não chegasse no limite, não precisaria ter um profissional para cuidar dessas, aspas, expressões da questão social. Não precisaria ter o serviço social. O serviço social ele só se explica, de fato, como profissão, não a ajuda. A ajuda está lá antes, né? Lá antes, bem antes. Agora, a profissão, que é uma relação de assalariamento, porque se põe num contexto de especialização do trabalho, que é o que é qualificado, certo? Não, por que precisa de ter qualificação profissional? Não é à toa que a gente está lá e a gente reivindica uma formação profissional qualificada para intervir nessas expressões da questão social. Porque nós precisamos de um conhecimento, de um acúmulo, e aí vamos chamar a atenção, teórico, metodológico, técnico, operativo, e orientado por valores consólidos para poder fazer essa intervenção nas expressões da questão social. Então, é interessante observar que essa inteligibilidade, ou o que dá sentido a essa profissão, e o que põe a necessidade social da profissão, é, de fato, um momento onde que essas expressões da questão social se colocam numa contradição tal que põe a necessidade dessa profissão. Eu estou chamando a atenção aqui dessa citação, porque muitas vezes a gente identifica questão social simplesmente não é, como pobreza. A gente coloca questão social é sinônimo de pobreza. Na verdade, teoricamente, e por isso as aspas, questão social era uma expressão que já tinha nos textos das encíclicas papais. Lá na Rerum Novarum, quando a igreja vai fazer a sua manifestação diante do caos que o mundo está vivendo, certo? A igreja usa essa expressão questão social. E por que Zé Paulo usa e orienta a gente a usar questão social entre aspas? Porque questão social aqui quer dizer luta de classes. Questão social aqui quer dizer contradição e antagonismo que a sociedade capitalista gera. Por isso que não são questões sociais, por isso que não é questão social, não é sinônimo de pobreza. Por quê? Aqui se refere a um fundamento muito importante, que é o fundamento dentro do livro, né? O Capital, que é o clássico do Marx, quando ele interpreta o que é a ordem capitalista, esse era o objeto de estudo dele, ele diz, olha, a questão social aqui não é sinônimo de pobreza. Por quê? Porque existe muita riqueza. O problema não é isso. O problema não é a escassez, porque antes a pobreza era explicada pela escassez. Não tinha alimento para todo mundo, não tinha abrigo para todo mundo, nem todo mundo podia ter acesso à educação, certo? O capitalismo ele gera um fenômeno tal que essa pauperização que se vive, ele não é fruto da escassez. Pelo contrário, a gente tem muito alimento, não é? A gente, aqui em Santa Catarina, que produz grãos, que produz carne, que produz leite, a gente tem alimento produzido aqui. Porém, o quê? Esse alimento
não é produzido para satisfazer as necessidades humanas, mas é produzido para quê? Para o capital, ou para o proprietário ter o lucro com aquele negócio. Porque o alimento é negócio. Então, gente, é muito importante que nós, assistentes sociais, compreendamos essa agenda da questão social, porque a gente, muitas vezes, rotula a questão social de tudo. Questão social é um conceito que expressa a contradição capital-trabalho, um fenômeno de pauperização produzido por uma produção que é totalmente coletiva, todos nós trabalhamos e produzimos, por uma apropriação cada vez mais privada. E esse fenômeno, ele está cada vez mais se acirrando, porque aquela tendência que Marx analisava lá em 1867, que era de concentração e de acumulação do capital, está acontecendo. A gente não está vendo a redução, observem, a gente está vendo o aumento da riqueza, não estamos vendo cada vez mais a concentração de riqueza? Estamos vendo a diminuição da pobreza? Nós, assistentes sociais, estamos vendo a diminuição da pobreza? Objetivamente, não. Nós estamos vendo cada vez mais crescimento de riqueza e cada vez mais crescimento da pobreza. Como é que a gente explica isso? É vontade dos capitalistas a geração da pobreza? É vontade, o trabalhador que trabalha, que não tem, como posso dizer assim, que quer ficar nessa situação eminentemente de situação de pobreza, ele quer ficar desempregado, enfim. Todas as explicações que a gente vai encontrar na sociedade, gente, a gente precisa cada vez mais desmistificar. Então, nós, assistentes sociais, precisamos ter essa competência de ler a realidade, porque nós trabalhamos com essas contradições e de explicá-las de tal maneira que a gente também não mistifique a realidade na qual a gente trabalha. Tá? Então, eu gostaria só de chamar a atenção aqui que falar de questão social é também, por isso que eu gosto desse texto da Marilda e todos para a gente refletir, aprender a questão social, captando as múltiplas formas de pressão social, de invenção e de reinvenção da vida, construídas no cotidiano, pois é no presente que estão sendo recriadas formas novas de viver, que apontam um futuro que está sendo germinado. É na própria contradição que a possibilidade do novo pode existir. Né? E aí, gente, vamos avançar. Já me cortando do tempo, porque eu estou bem, né? 15 minutos, então vamos lá. A gente... Depois eu posso passar por aí, né? Quero passar adiante. Pode passar o próximo. Mais outro. Cadê? Tem mais outro aqui. Tem mais outro que eu quero falar do... Depois eu volto aqui. Depois eu volto lá. Da dimensão do cotidiano, gente. Por quê? Se a contradição está posta diante de nós, a vida cotidiana tem algumas características que a gente gostaria de dizer e refletir com vocês. Vocês muitos com certeza já viram esse texto, um texto que a orientação vem da Agnes Heller, que é na Sociologia da Vida Cotidiana. O Zé Paulo, num texto em 2000, trabalha esse texto. Mas tem 3 características. Isso estou chamando a atenção para a gente também ficar mais tranquila, né? Mas diante dessa realidade que a gente precisa decifrar e desmistificar, a gente tem que ter consciência disso. A característica da vida cotidiana, ou esse chão de exercício profissional no qual a gente trabalha, ele é heterogêneo. Nós lidamos com diferentes situações todos os dias, N situações. E todas essas situações que a gente vive e tem que lidar com elas no cotidiano, nós não temos um conhecimento aprofundado sobre essas diversas situações, diversas, como posso dizer assim, realidades e exigências de conhecimento que precisamos ter. Então, a heterogeneidade diz respeito a essas diferentes situações que temos que lidar todos os dias. A superficialidade diz que a gente não pode aprofundar um conhecimento sobre todos os atos que fazemos. Tudo que você faz, você chega no seu trabalho, você tem uma dimensão que é organizar a reunião, você precisa operar o computador, você precisa desenvolver um processo de relatório. Você não fica perguntando como é que esse relatório era feito antes de você chegar lá, ou se você teve essa possibilidade de fazê-lo. Você simplesmente faz.
aquilo que precisa ser feito lá no seu trabalho, de uma maneira, muitas vezes, repetitiva e superficial. E aí, a terceira característica que eu gostaria de destacar com vocês, infelizmente a gente não pode aprofundar, que é essa imediaticidade que a gente vive. O cotidiano, ele impõe para a gente respostas que são imediatas. E no fazer profissional, é assim também, né? Poderíamos aqui destacar com vocês outras características. O trabalho rotineiro que a gente desenvolve, né? E que nos é colocado, por quê? Porque a gente tem que dar conta de tantas coisas. E, diante disso, né? Diante dessas características, a gente fica perguntando, o próximo, então, qual a possibilidade da gente fazer a superação dessa vida cotidiana? Por quê, gente? O cotidiano, ele é insuprimível. A gente não pode dominar, conhecer profundamente todos os atos que a gente faz todos os dias. O cotidiano, ele é insuprimível. E em sendo insuprimível, como é que a gente constrói possibilidades da gente romper com essa alienação cotidiana e no modo de produção capitalista, alienação que também nos consome? E aí, eu gostaria de trazer um texto do Lukács, que para mim é muito caro, que diz assim, que o cotidiano é heterogêneo e múltiplo. Nele ocorre uma relação de imediaticidade prática que mobiliza no homem todas as suas forças. Porém, não toda a sua força. É através das objetivações mais homogêneas, como a ciência e a arte, que se pode suspender e transcender a heterogeneidade do cotidiano. É nessas objetivações que o homem coloca toda a sua força. No cotidiano, o homem age a partir das necessidades práticas e busca respostas imediatas. Todas as mediações entre a teoria e a prática ficam ocultadas pela imediaticidade do cotidiano. Se a gente vive no cotidiano, se é no cotidiano que a gente desenvolve as nossas atribuições e competências, como que a gente consegue, nesse mesmo cotidiano, que é o chão da história onde a gente trabalha, construir mediações que rompam com ele? Esse que é o nosso desafio. Então, eu vou falar rapidamente, mas aqui eu gostaria de fazer uma menção à nossa história, né? Nós, como assistentes sociais, tivemos a possibilidade, na década de 80, num contexto muito particular da realidade latino-americana, de romper com essa alienação e essa construção que a gente vinha de reproduzir um conhecimento que era produzido por outros. Vocês virem, a formação profissional vinha primeiro na Europa e depois nos Estados Unidos, né? Então, nós, assistentes sociais brasileiros, num contexto, certo? De ditadura, inclusive, né? No Brasil e na América Latina, dizer, olha, nós não vamos mais importar um conhecimento que é um conhecimento produzido fora da nossa realidade sobre o nosso fazer profissional. Nós é que vamos produzir um conhecimento sobre a realidade na qual a gente vive. E essa foi a possibilidade, gente, da superação dos assistentes sociais brasileiros. Não foi outra. Foi quando nós, assistentes sociais, colocamos a realidade do nosso trabalho e onde nós estávamos como objeto de estudo. A gente parou, poxa vida, eu sou assistente social, sou contratada pelo Estado, basicamente nós, assistentes sociais, nosso empregador maior é o Estado, mas não só. Nós somos contratados, vendemos a nossa força de trabalho, lido com a contradição. Qual é o sentido do meu trabalho? Quando nós começamos a parar de importar o conhecimento sobre a realidade na qual a gente vai intervir, e começamos a questionar o nosso fazer, foi a possibilidade da superação dessa imediaticidade do cotidiano profissional. Então, eu quero destacar aqui com vocês o valor, a importância, a essência da gente colocar o nosso fazer como objeto de estudo. E ao colocar o nosso fazer como objeto de estudo, dizer para onde eu quero que vá. E é assim que nasceu o projeto ético-político. O projeto ético-político não é uma abstração. A gente deu um nome, né? O projeto é o que nós queremos. É projeto porque ele está no horizonte da efetivação. Hoje ele não se efetiva objetivamente na sua totalidade. Quando a gente chama atenção de projeto, o sentido de projeto é esse, né? Eu estou hoje projetando algo que eu quero para o futuro.
Então, o projeto ético-político nos coloca a exigência de pensarmos o futuro. O que nós queremos com as nossas atribuições e competências? O que nós queremos com o nosso fazer profissional? E nós, assistentes sociais brasileiros, dissemos. Por isso que eu chamei a atenção ali, vamos voltar um pouquinho? Que esse fazer profissional, lá no nosso histórico, o chão dessa história era final da década de 70, pode passar mais um pouquinho, que é o marco aí do terceiro CBAs, pode voltar? Isso. Eu não vou voltar isso, né? Pode voltar mais um, isso. Que foi o terceiro CBAs. E por que eu estou chamando a atenção desses marcos históricos aqui? Porque foi onde coletivamente, não foi 1, 2, nem 3, mas coletivamente, como categoria, a gente diz, olha, a gente, como assistente social, quer participar do processo de democratização das relações sociais do nosso país. Nós somos trabalhadores e nos reconhecemos como trabalhadores e trabalhadoras. Nesse projeto societário que a gente está construindo, que a gente reproduz, a gente é sujeito que tem uma direção social. Então, esses marcos aqui, por que a gente está destacando aqui? Porque ele representa não só o fazer profissional, o trabalho do assistente social, mas representa também um processo de formação profissional. O outro ganho foi o ganho de que nós não dissociamos trabalho de formação profissional. Se a gente dissociar essa dimensão da formação profissional com o trabalho, cada vez mais se cria um hiato entre quem vai pensar, quem vai formar esses profissionais que depois irão para o mercado de trabalho. Nós tínhamos um hiato tremendo, ainda temos em algumas situações hiatos muito grandes. E nosso trabalho é o quê? Diminuir esse hiato, porque a gente não tem uma separação entre quem pensa e quem faz. Nós pensamos e fazemos. E precisamos fazer assim. Podemos ter espaços socioocupacionais. Na universidade é um espaço eminentemente onde a gente... lá o pessoal está pensando. Muitas vezes o quê? Na universidade também está reproduzindo a imediaticidade da vida universitária, que pouco tem a possibilidade de produzir um conhecimento que seja, de fato, relevante para aquilo que a realidade precisa. Então, precisamos estar juntos nesses espaços, construindo mediações conjuntas para que esse ato ele diminua, mas entre os espaços socioocupacionais, certo? Mas o sujeito que pensa é o sujeito que também faz. E nós conseguimos, como assistentes sociais, nessa renovação da nossa profissão, fazer essa crítica e fazer essa autocrítica. Por isso, uma das nossas defesas é a unidade entre trabalho e formação. A concepção de serviço social, ela pressupõe isso. E aí, por isso a gente mexeu lá no currículo, por isso que a gente mudou o Código de Ética e por isso que a gente influiu na lei que regulamenta a nossa profissão. Muitos acham que a lei que regulamenta a profissão é de 93, né? Mas sempre temos que lembrar, a nossa lei que regulamenta a profissão é de 1957. Nós já somos, o Conselho Federal tem 50, foi 62, hoje são 53 anos de Cefes. E aqui vocês têm 30 anos de CRES, né? O CRES que nasceu do desdobramento da 10ª região. Né? Você sabe, em 62, quando a gente tem o decreto que cria os conselhos, nós éramos 10 CRES no Brasil. E esses 10 CRES, dessas 10 jurisdições, a gente tinha aí os assistentes sociais naquela momento. Eu sempre queria pesquisar quantos eram, em 1962, os assistentes sociais do Brasil. Né? Nós, no ano passado, em dezembro, nós tivemos a eleição do nosso mais novo CRES, o Acre. O Acre era uma seccional de base estadual. Hoje, o Acre tem autonomia profissional no sentido de que os assistentes sociais acreanos, eles podem fazer a fiscalização do exercício profissional lá no Acre mesmo. Podem tomar as decisões da gestão da categoria, aquilo que envolve a categoria do Acre, não tem que ir lá para Rondônia. Eles eram seccional de Rondônia. Os acreanos, assistentes sociais, podem exercer mais autonomia na gestão daquilo que diz respeito à fiscalização profissional. Vamos finalizando, né? Finalizando. Tem muita coisa aqui. Quero chamar a atenção aqui, só esse projeto ético, essa direção do projeto ético-político foi mencionada no vídeo, mas ela é importantíssima porque esse é o 8º princípio do nosso Código de Ética. E ali, em 93, nós
tivemos, assim, eu creio que, antecipando, de fato, um compromisso profissional, imprimir no Código de Ética esse princípio, que é a opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária. A gente não sabe como ela vai se chamar. Não sei como é que vai ser o nome. Mas não vai ser o capitalismo, que é o existente. Sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. A história vai dizer qual vai ser. Porque nós é que vamos construir. Então, a opção aqui, ela implica em decisão. A gente precisa avançar nessa consciência dessa decisão que nós tomamos como assistentes sociais. Vamos lá. Finalizando, eu gostaria de passar rapidamente lá, por favor, Rosana, aos itens que, vamos dizer assim, como é que a gente do conjunto Cefes-Cres tem trabalhado para que a gente avance, na verdade, eu vou ter que avançar isso daqui, né? Mas para que a gente possa, na concepção de direitos humanos também, vamos avançar aqui um pouquinho. Essa concepção aqui de direitos humanos, que eu gostaria de destacar com vocês, só vou ter que falar rapidamente, na revista Inscrita número 8, tem um artigo que vai tratar desse assunto. Eu creio que é um assunto que a gente precisa aprofundar. Nós, no conjunto Cefes-Cres, temos uma concepção de direitos humanos que avança na concepção abstrata de direitos humanos. Porque, senão, se a gente fica reproduzindo uma concepção de direitos humanos simplesmente sem dar materialidade de onde a gente está falando, a gente não avança na conquista de direitos de fato. Poder passar rapidinho, Rosana, esses pontos? São 5 pontos. Vocês podem depois ler esse documento, está lá disponível para vocês. Pode passar lá, mais afinal. A gente vai ter aqui algumas dimensões que eu gostaria de chamar a atenção por conta da questão das atribuições profissionais e das competências, né? Já nessa direção que a competência não é simplesmente do saber fazer, a competência é também do como fazer e qual a direção e sentido desse fazer. A competência ético-política. Pode passar mais rapidamente, tem mais os itens aqui que eu gostaria de destacar com vocês. Que diz respeito, vamos lá, isso, as mediações que o conjunto Cefes-Cres tem construído para o fortalecimento das atribuições e competências profissionais. Se é projeto, nós temos que construir mediações. É projeto profissional. No projeto profissional, a gente constrói mediações nesse exercício profissional. Então, nesse sentido, passo aí rapidamente para vocês as imagens daqueles materiais, e é muito importante que a gente se aproprie. Todos esses materiais eles estão disponíveis no site do Cefes, e é importante que a categoria conheça, se aproprie, fundamente o seu exercício profissional. O primeiro é, na verdade, a nossa política de fiscalização do exercício profissional. Nós não temos uma concepção de fiscalização dessas atribuições e competências numa perspectiva punitiva do exercício profissional. Embora tenhamos poder de fazer esse exercício da punição, né? Porque tem esse poder. Mas nós optamos por uma metodologia de orientação pedagógica do exercício profissional e do fazer profissional. Então, a política de fiscalização profissional é importante que cada assistente social conheça. Vamos lá. As atribuições privativas do assistente social em questão, a publicação, e ali temos já adensado, principalmente na última edição que saiu em 2012, na gestão passada, de uma análise da COF, da nossa Comissão de Fiscalização, sobre as atribuições, e temos um texto da professora Marilda Yamamoto, que é uma referência nesse campo para a gente também. Vamos avançar. Temos a política de educação permanente. Nós, no conjunto, aprovamos um texto que orienta como é que a gente pode dar continuidade à qualificação e esse compromisso que a gente tem com a qualidade, não é, do nosso exercício profissional. A política de educação permanente é pouco conhecida, tá? Mas ela está disponível para a gente poder acessar. Vamos lá. E aí segue uma série, nós vamos ver agora 4 textos que falam dos parâmetros para a atuação dos assistentes sociais em diferentes políticas. Na política de assistência social, na política de saúde, na política de educação. A Rosana chamou a atenção aqui que vocês estão no Estado organizando uma lei estadual para garantir o exercício do assistente social nas escolas. Então, a educação, no campo sociojurídico, já está no forno o campo, uma publicação que a gente já está no prelo, né? A publicação que diz respeito à política urbana, tá?
Aí a gente tem outros espaços da nossa categoria, que são seminários nacionais. Aí estou destacando o seminário que a gente teve no SUAS, o seminário que a gente teve sobre controle social, outra dimensão fundamental do nosso exercício profissional. Tudo isso, essa publicação toda está disponível no site do Cefes. E se vocês entrarem, porque hoje eu entrei e vi, né, no site do CRES aqui de Santa Catarina, também tem lá publicações, vocês também podem acessar esse material e fazer um download desse material todo. E campanhas que temos, nós estamos falando da questão de direitos humanos, as defesas que fazemos, temos uma campanha que ela é fundamental e ela é absolutamente atual no sentido contra a homofobia, que fala o amor, fala todas as línguas. Temos aqui um cartaz que é da campanha que estamos sendo com relação aos direitos da população LGBT, e já vamos falar do seminário que teremos agora dia 11 e 12 de junho, que é o seminário da diversidade trans, que é um tema super atual e que nós precisamos estar avançando, né? E aí temos ainda toda a campanha da mobilização de 2010 para cá, com a aprovação da lei das 30 horas. Vamos lá. A defesa de concursos públicos e, finalmente, aqui, uma campanha dentro do SUAS, que é Nosso Trabalho com Direitos, é Direito Social para Você, uma campanha que é uma campanha junto do Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS, não é exclusiva dos assistentes sociais. Bom, finalizando, eu gostaria de concluir retomando aí a fala da Cora Coralina, né, e chamar a atenção, né, da possibilidade desse exercício. Diante do caos, muitas vezes o nosso trabalho está um caos, né? Está muito complicado. Está, de fato, uma situação, como ela chama a atenção aqui, quase tudo desabando. E vamos lembrar disso, né? A gente tem ainda o poder de decidir. O poder de decidir, inclusive, por outra situação. Tá? Eu gostaria de destacar aqui que a liberdade não é só um princípio ético defendido para os nossos usuários. A liberdade é um valor ético para nós, assistentes sociais, e no nosso exercício profissional a gente precisa se apropriar cada vez mais da autonomia relativa que temos no nosso exercício profissional. Obrigada, viu, gente? Desculpa o atraso.